Senhor, em nome de Jesus, nós estamos reunidos nessa noite para tributar ao Senhor toda a honra, todo o louvor e toda a glória. E nós nos rendemos aos teus pés nesse instante, suplicando ao Senhor misericórdia, perdão pelos nossos pecados, que nos faça, ó Deus, desviar dos nossos caminhos, para permanecermos nos caminhos do Senhor. Senhor, todo pecado que temos cometido contra o Senhor, nós queremos pedir perdão nessa noite. E dizer, ó Deus, que nós precisamos do Senhor, precisamos da tua correção, precisamos da tua disciplina, precisamos, Deus, no nome de Jesus, do teu cuidado conosco. Se for preciso quebrar a pata, ó Deus, dessa ovelha, até a minha, se for preciso, para não nos afastar de ti, Senhor, quebra. Mas nós queremos estar aos teus pés, para servir ao Senhor, para naquele dia ouvir do Senhor: vinde benditos de meu Pai. Está preparado para vós essa cidade santa, onde não há pecado, não há choro e não há dor. Esse lugar eu preparei para vocês. Esse é o desejo do nosso coração, que você que está aqui nessa noite, em nome de Jesus, ouça isso do Senhor. Porque alguns, em nome de Jesus, Senhor, naquele dia nós sabemos, vamos ouvir: ide bendito, ide malditos, para o fogo eterno. Senhor, em nome de Jesus, que não seja isso que nenhum daqui vai ouvir. Prepara-nos para aquela cidade santa, que o Senhor, Deus amado, está quase para fazê-la descer aqui. Quase para fazer se cumprir Apocalipse 21. Em nome de Jesus, nos prepare. Cura os enfermos, Pai, dessa igreja, a irmã Sanguinete, a irmã Letícia, nossa irmã Morel, a nossa irmã Viviane, a nossa irmã Alice, a nossa irmã Vilma, e tantos outros irmãos ou irmãs que se encontram enfermos. Abençoa a nossa irmã Angelina e Naldo, que muitas vezes não vem por dificuldade, às vezes até de enfermidade. E abençoa também a irmã Inês, dá saúde a ela, em nome de Jesus. A irmã Maria Luísa, dá saúde a ela, em nome de Jesus. A mãe do presbítero Ademar, a Oni, em nome de Jesus, abençoa aquela mulher, Pai, em nome de Jesus. Ajuda os seus filhos no cuidado com ela, renova as forças, dá vigor. Abençoa o irmão Cleano, a irmã Rita, em nome de Jesus, dá força a eles, Pai. Senhor Deus, no nome de Jesus, abençoa todos que estão aqui. A nossa irmã Maria de Castro, abençoa o Álvaro. Abençoa todos que estão aqui, Eduardo e família, presbítero Ademar e família. Irmã Janaína, cura ela completamente, abençoa. Abençoa seu lar, sua família, irmã Júlia. Abençoa irmã Cláudia, Eduardo e toda a sua casa. Abençoa Ana, abençoa Angélica, abençoa Laina, abençoa César, abençoa Mateus. Senhor, em nome de Jesus, abençoa todos que estão aqui. A irmã Ivonete, abençoa Débora, abençoa o seu lar, em nome de Jesus. Pai, abençoa o Paulo, Edith. Abençoa, Deus, a todos que estão aqui nessa noite, Senhor. Abençoa André e Erlande, Pai. Abençoa Ebervaldo. Toma a vida da mãe da nossa irmã Marta em tuas mãos. Oh, Deus, dá vigor àquela mulher. Renova as suas forças. Permite que essa velhice dela seja ditosa e ela possa ter a consciência e experimentar ainda coisas boas e maravilhosas do Senhor. Pai, em nome de Jesus, abençoa todos que estão aqui, Pai. Presbítero Eduardo e sua casa. Abençoa, Deus, a irmã Leocádia e toda a sua família, a irmã Seis. Abençoa, Deus, no nome de Jesus, a irmã Lilian, que está conosco e todo o seu lar. Senhor Deus, abençoa todos que estão conosco, Pai, em nome de Jesus. Derrama a tua graça e o teu favor sobre eles, Pai. E recebe nessa noite a nossa adoração. Recebe, Senhor, o nosso louvor, a nossa gratidão. Em nome de Jesus Cristo, Senhor amado. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto.
noite, igreja. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um, dando a certeza da vida eterna. Só Ele tem o poder de dar a certeza da vida eterna, Cristo Jesus. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6 ao 10. Aos nossos visitantes, sejam abraçados por essa igreja. Sejam bem-vindos à casa do Senhor. E tenha certeza, colocar no coração. Alegrei-me, como disseram. Vamos à casa do Senhor para render graças, pois só Ele é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Ele é bendito. Ele nos resgatou do mundo, do pecado, e aqui nós estamos. Porque Ele é nosso Redentor e Ele vive. E um dia estaremos com Ele na glória. Amém? Amém. Vamos para o momento de dízimo e oferta, o momento da igreja, para manter essa casa de oração. Mas mesmo assim, se o irmão visitante, se tiver o desejo de ofertar a casa do Senhor, fique à vontade. Mas lembre-se, tem que dar de coração, como nós iremos ver os versículos logo após. Vamos fazer a leitura da palavra do Senhor. 2 Coríntios, capítulo 9, do versículo 6 ao 9. 6 ao 10, perdão. E isto afirmo: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. O que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo estiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundez em toda boa obra, como está escrito: distribuiu Deus aos pobres, e a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, e pão para alimento aquele suprirá e aumentará a vossa sementeira, e multiplicarás o fruto da vossa justiça. Amém. Amém. Oremos. Ó Pai, te agradecemos pelo privilégio em poder abrir a Bíblia, ler a Tua palavra, ouvir a Tua palavra, meditar da Tua palavra e estudar dela, Pai. Agradecemos por esse privilégio e agradecemos por estar na Tua casa, porque um dia o Senhor nos resgatou do mundo e nós estamos aqui para render graças a Ti. Amém. Nesse momento, não como pagamento, longe disso, mas para agradecer pelo sustento que o Senhor tem nos dado, dia após dia. Recebe nossas ofertas e nossos dízimos, não como pagamento, mas como gratidão que nós temos a Ti. Em nome de Jesus, seja com cada um. Em nome de Jesus, amém. Acima de tudo, acima de tudo, está o Senhor entronizado. Os anjos e os homens, os céus e a terra, montanhas e mares declaram quem Tu és. Tu és Senhor e Rei, governa sobre o universo, justo e fiel, vestido de glória e poder, coroado está, pra sempre
nome. Erguemos o teu santo nome, em adoração, nos entregamos a ti, toma o teu lugar, e habita entre nós, ó Santo Deus, ó Santo Deus, ó Santo Tu és santo, Tu és santo, Tu és Vamos abrir as nossas Bíblias. Hoje nós vamos meditar no Salmo 127. Eu já preguei sobre o Salmo 127 aqui, mas hoje eu vou tomar como referência apenas um versículo. Tá bom? E você vai sair daqui nessa noite sabendo de qual é esse versículo, que talvez até já saiba, né? Só o versículo 1. A gente vai meditar só no versículo 1 do Salmo 127. Salmo 127, apenas o versículo 1. Tá bom? Nós vamos meditar nesse salmo hoje. Pode ficar sentado mesmo, não precisa ficar de pé não. Tá bom? Vamos ler juntos, igreja? Se o Senhor não edificar a casa, em vão. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Só as mulheres, bem bonito. Só os homens. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Pai, em nome de Jesus, ministra a tua igreja, ministra o coração da tua igreja, ministra o coração de cada um que entrou aqui nessa noite e permite, Deus, que essa palavra transforme a nossa vida. Que essa palavra traga respostas para a nossa vida, para os nossos dilemas. Que ela nos ajude, ó Deus amado, a de alguma forma vivê-la. Para que, ó Deus amado, nós possamos experimentar mais da tua presença na nossa casa, no nosso lar, nos nossos negócios, na nossa família. Senhor, em nome de Jesus, nos ajuda. Que o Espírito Santo de Deus possa agir nesse instante e falar a nós. Que eu seja apenas nessa noite boca de Deus. E que toda honra e toda glória sejam dadas somente ao Senhor. No nome de Jesus. Amém. A gente sabe que a palavra de Deus, ela é poderosa e ela é suficiente na nossa vida para transformar os nossos conceitos, as nossas ideias. Ela é suficiente para nos trazer ensinamentos sobre dúvidas que a gente tem, sobre incertezas que a gente traz no coração, até sobre medos que às vezes a gente carrega, né? E esse texto é um texto muito rico, porque esse texto ele vem falar de algo que acontece na minha vida, de algo que acontece na sua vida, acontece dentro da nossa casa, acontece no nosso trabalho, acontece nos nossos projetos, acontece nos nossos sonhos, acontece quando a gente está na sala de aula, ainda na sala de aula, acontece em toda a nossa vida.
Isso aqui tem a ver, esse texto, com o nosso projeto de vida. Esse texto não é só para a família, embora esse texto trate basicamente, primariamente, de um Deus que abençoa a família, abençoa o lar. Mas eu quero usar esse texto não só para isso, eu quero usar esse texto para tudo na nossa vida, tudo. A gente pensar que tudo na nossa vida, se o Senhor não edificar, não vai dar certo. Se o Senhor não estiver por trás desse negócio, que você planeja, que eu planejo, não vai dar certo. Se Deus não fizer parte na nossa vida e nos nossos projetos, diretamente a gente não colocar diante dele, não vai dar certo. Você pode organizar, você pode se planejar, você pode fazer tudo. Mas se Deus, ele não estiver nesse negócio, não dá certo. Se Deus não estiver nesse barco, o negócio não anda mesmo. Esse barco vai afundar. Você pode planejar da melhor forma possível. Não dá certo. Provérbios diz: do coração do homem ou o coração do homem pode fazer planos, mas dos lábios do Senhor a resposta vem. Então, assim, por mais que eu planeje, que você planeje, se Deus não fizer parte desse negócio, não dá certo. E esse texto está falando disso, de algo que só vai dar certo e só vai efetivamente vingar, vamos usar essa expressão, se for Deus quem edifica. Se for nós, não vai dar certo, não. Se em algum momento da sua vida, em algum projeto, você esqueceu de colocar Deus, pode rever seu projeto e comece a colocar Deus. Pode parar agora e pode começar tudo de novo, agora repartindo com Deus. Pode agora reiniciar tudo e pedir a Deus. Ah, mas eu estou muito avante nesse projeto. Não importa. Pode parar. Já está errado. Quer dizer para você, se Deus não faz parte desse negócio, não dá certo. No Êxodo capítulo 1, a gente vê lá no primeiro texto, hoje nós estudamos pela manhã, não é sobre isso, mas nós lemos esse texto, que fala assim, ó, não terás outros deuses diante de mim. É o mandamento primeiro. Fala para nós, você não pode ter outro Deus diante de você. Guarde isso no coração. A Bíblia nos ensina, você e eu como crentes, não podemos ter outro Deus diante de nós, nenhum outro Deus, nenhum, não podemos. Mas às vezes esses deuses que a gente tem, não são deuses que têm um formato de imagem de escultura, não. Não são. Às vezes ele nem tem esse formato, mas é um Deus que está na nossa vida no lugar de Deus. Quer ver se não? Se não, vejamos. Esse seu namoro. A sua primeira preocupação, aí já vai para Gabriel, que a Gabriel começou um namoro aí, 16 anos, e para quem namora aqui, nesse namoro aí seu, Deus está nesse negócio? Deus faz parte desse negócio, desse namoro? Nesse projeto que você tem, nesse sonho, comprar uma casa ou construir alguma coisa, nesse sonho que você está construindo, Deus faz parte desse negócio? Você colocou Deus em primeiro lugar, antes de tudo você colocou Deus? No tempo de 24 horas do seu dia, qual é o percentual do dia que você gasta com Deus? Gasta no sentido inteiro, não é gasta, né? É investimento, mas a gente usa gasta porque é só força de expressão. Qual o momento que você usa para esse Deus do dia? Na sua vida financeira, que toca, né? O dízimo. Quando você recebe o salário, onde é que Deus está? Ah, pastor, Deus está no meu salário lá naquele finalzinho, quando eu faço as contas, tudo se sobrou alguma coisa ou não. Ele está lá naquela parte. Ou ele está na primeira parte. Quando você recebe, você sabe que foi ele. Quando você sai para o trabalho, pela manhã, que às vezes é cansativo, né? Onde é que está Deus nesse negócio? Quando você tem que tomar decisões dentro da sua casa ou no trabalho ou em qualquer canto, onde é que Deus faz parte? A gente diz assim, não, eu não terei outro Deus. Mas se a gente olhar para essas áreas que eu coloquei, e talvez outras que você tenha aí, talvez você dificilmente, estou falando que é a sua realidade, estou dizendo que é possível, reparta com Deus. Apesar de ser crente, você não reparte essas áreas com Deus. Então, até que ponto eu, como crente, que eu não reparto com Deus a minha família, não reparto com Deus as minhas decisões no namoro, para quem namora, não é o caso do pastor Levi, que já é casado,
Mas para quem namora, noivado, no meu caso é casamento, é trabalho, é o pastorado. Que parte dessa área da minha vida que eu busco, Deus faz parte? Que parte? Qual é o percentual da presença de Deus nessa coisa da minha vida? Aqui edificar aqui, essa palavra no hebraico, não significa tão somente a construção, mas significa ele fazer parte de tudo, desde o projeto, desde o alicerce, em toda parte. Ele tem que estar lá junto, você tem que repartir com ele tudo. Você tem que estar compartilhando com esse Deus tudo. Senão, o que é que acontece? Fracasso, mano, não tem jeito não. É fracasso. Mas quando Deus faz parte, aí o negócio muda, a história muda. Quando Deus faz parte, aí eu digo para você, até aquilo que era para dar errado, dá certo. Até aquele que tinha tudo para dar errado, quando Deus faz parte, dá certo. Por quê? Porque aí a ênfase ou a busca maior não é o objetivo que você procura alcançar naquela área, mas é quem está com você, com quem você reparte e o que é mais importante nessa relação de sonho ou de projeto ou de relacionamento. Quem é mais importante? Quem é mais importante? Eu lembro que eu já compartilhei isso aqui. Aí a Natália não gosta quando eu compartilho as coisas da minha vida, mas eu falei nessa manhã e sempre falo, eu compartilho as coisas da minha vida porque é mais fácil eu falar de mim, porque eu sei o que aconteceu na minha vida, eu posso dizer, não é para me exaltar, e eu posso dizer o que aconteceu do que eu falar de uma coisa, como eu falei pela Amanda Leocádia, porque ela sabe a proporção do que acontece na vida dela com detalhes. Se eu contar um fato dela, eu não vou contar com exatidão. Sobre a minha vida eu vou contar. Eu lembro que eu fazia seminário, e eu fui namorar, eu tinha acabado um noivado de quase 6 anos e meio. 6 meses depois eu comecei um namoro, fazendo seminário. Comecei um namoro. E aquela menina ali não era crente não, viu? Aquela menina era quente. Eu vou lhe contar, meu irmão. E eu orei antes. Senhor, se for da tua vontade, abençoa. Aí eu comecei a namorar com essa menina. Deixa eu contar para vocês, quase que ela me tira do pastorado na cenáculo hoje. Quase. Porque ela me fez proposta. E eu disse assim, minha irmã, deixa eu dizer uma coisa para você, eu estou dizendo para vocês, como eu falei para ela, estou dizendo para você, eu disse, minha irmã, a minha sociedade é com Deus. Não é com o diabo não, que você está querendo, isso não é de Deus não. Você quer me desviar, Deus tem um projeto para a minha vida, você quer me desviar dele. Aí eu disse assim, ó, sai. Quase que eu digo a expressão, sai! Eu digo, sai, porque esse negócio não dá certo, não. Eu disse para ela desse jeito. Eu disse para ela com essas palavras assim, ó. Vou dizer para vocês como eu disse para ela. Eu tenho sonhos. E Deus colocou sonhos no meu coração. Eu disse para ela. E se eu for fazer o que você está querendo, eu vou pegar esse sonho, vou amassar e vou jogar fora. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus tem algo muito melhor para mim e para você. Não faça isso, não. Foi isso que eu disse para ela. Por quê? Porque em todo projeto na nossa vida, meu irmão, se Deus não fizer parte, a gente vai afundar. Eu não estou dizendo isso para me vangloriar, não, porque não fui eu, não. Foi Deus que me firmou e me fez dizer aquilo. Não é o pastor Levi. Não é. É você e sou eu, quando a gente se rende a Ele e entende que aquilo que Ele está te dando é para a glória dEle. Se você entender isso, no trabalho, num trabalho simples que seja, num trabalhozinho bem simples que seja, eu não estou falando de ganhar muito dinheiro não, eu estou falando num trabalho simples que seja, qualquer que seja, se esse projeto você reparte com Deus, você compartilha com Deus e você entende que é Deus que está querendo abençoar, então você, sem dúvida nenhuma, você vai estar firmado nele e o inimigo vai investir contra você, porque ele não quer que nenhum projeto meu, nenhum projeto seu dê certo. Sabe por quê? Porque quando a gente tem um projeto que Deus está por trás, Satanás sabe que Deus vai abençoar. E que até as coisas erradas vão acabar dando certo. Por isso que Romanos 8, 28 diz, todas as coisas cooperam por bem para aqueles que amam a Deus. Ou seja, vai dar certo se você está disposto a agradar a Deus. Por isso que o texto diz, ó, se o Senhor edificar a casa. Se você começou uma construção de algum projeto na sua vida, seja qual for, e Deus não está nesse alicerce, vai dar errado. Pode voltar, pode parar.
Talvez tenha gente aqui nessa noite que veio aqui para ouvir isso. Tem coisa que você está tentando já faz tempo. Já faz tempo que você está tentando e não dá certo. E você não entende porque é que não dá certo. Eu vou dizer porque é. Porque Deus não está nesse negócio. Porque quando você colocar Deus nesse negócio, aí o negócio vai dar certo. E talvez Ele mude tudo isso que você está querendo. Até o que você está querendo, da forma que você está querendo. Talvez Deus mude. Por quê? Porque em Deus a gente consegue realizar, às vezes, não aquilo que a gente quer. Eu sempre falo, a gente sempre realiza algo muito melhor do que o que a gente quer. Se eu perguntasse para cada um aqui, alguma experiência de vida que teve, quando teve um projeto e dividiu com Deus, todos que estão aqui, e eu digo isso sem nenhum medo, todos que estão aqui, quando tiver algum projeto que repartiu com Deus, olhe para a sua vida. Eu tenho certeza que você vai dizer assim para mim: pastor, o resultado foi melhor do que o que eu esperava. Todos, não é o pastor Levi, é com cada um de vocês aqui. Se eu perguntar um projeto, algo que você compartilhou com Deus e dividiu com Deus e colocou Deus à frente, você viria aqui na frente e diria: pastor, o que eu quis, que eu reparti com Deus, foi melhor do que eu queria. Porque sempre será melhor do que o que você espera, quando você reparte com Deus. Mas qualquer perspectiva nossa, quando a gente não compartilha com Deus, não adianta, não vai dar certo. Não vai dar certo. O negócio não vai vingar, o negócio não vai dar certo. Eu estou aqui nessa noite para dizer isso para você, que está faltando nesse negócio na sua vida aí, não é mais inteligência sua para aquela prova, não é isso que está faltando. Não é. Não é mais inteligência sua. Eu vou contar aqui uma história de uma igreja que eu pastorei. Eu vou dizer aqui a igreja Vila Manuel Sátiro. E vou dizer o nome da irmã, porque não tem nenhum problema. Isso que eu vou falar é para a glória de Deus e para a edificação e para testemunho dessa irmã. O nome dela era Ana Teresa. A irmã Ana Teresa tinha 3 filhos. A mais velha, eu não lembro agora o nome. O segundo que era o Esdras, o nome dele era Esdra, e a terceira que era Tirza. A primeira filha dela passou na faculdade de primeira, de uma família inteligente, passou na faculdade de primeira. Um curso bem disputado, passou. O segundo, Esdras, também passou de primeira na faculdade. A terceira, presta atenção, Tirza. A mais inteligente dos 3. A mãe botou no colégio melhor. Vou dizer o nome do colégio, que eu não vou fazer propaganda de colégio aqui, não vai dar nada. Não sei que ele desse o dízimo para a igreja, né? Eu ia fazer propaganda aqui, mas botou no colégio excelente. Botou ela no curso de inglês, melhor. Diz a mais inteligente, botou no colégio melhor, no curso de inglês melhor. Para quê? Para fazer a prova. Fez a prova. Foi o que aconteceu? Foi o que aconteceu? Reprovada. Reprovada. Tinha tudo para ser melhor, porque era mais inteligente, estava na melhor escola, no melhor curso de inglês, foi fazer a prova da federal, reprovada. Não passou, nem na primeira fase. Naquela época tinha 2 fases na federal. Numa terça-feira, no culto de oração, talvez alguém ia falar alguma coisa, a irmã Ana Teresa disse assim: eu estou aqui nessa noite para agradecer a Deus. E a gente perguntou por quê. E Ana Teresa dizia, casada com o irmão Antônio, o nome também era Antônio, tem tantos Antônio aqui, né, com o irmão Antônio. Ela disse: eu estou aqui para agradecer a Deus, porque ela não passou, porque eu não confiei em Deus, eu confiei em mim, na inteligência dela e naquilo que eu podia dar a Tirza. Eu confiei nisso. E ela disse naquele culto de oração: eu estou aqui para agradecer a Deus, porque ela não passou. Porque se ela tivesse passado, a glória não teria sido para Deus, teria sido para mim, que preparei ela, que botei na minha escola e no melhor curso. Gente, vestibular de 6 meses, nos próximos 6 meses, Tirza faz a prova. Qual a colocação da Tirza? 2ª colocada na federal no curso de Direito. Sabe por quê? Porque agora ela colocou Deus no negócio. Me diga uma coisa: uma pessoa que foi 2ª colocada, tinha condição de não ter passado nem na primeira fase, numa prova que fez? Uma pessoa que foi 2ª colocada agora, tinha condição de não ter passado nem na primeira fase?
Claro que não. Mas não passou por quê? Porque a glória não estava sendo para Deus. Eu estou dando esse exemplo da irmã da Tereza, e ela, se vê, ela não vai ficar triste, porque ela deu esse testemunho, e sempre dá, para mostrar que o grande problema não é os nossos projetos. Você pode ter projetos grandes. E deve. Mas o grande problema é, nesses projetos, Deus está fazendo parte? Nesses projetos, você está confiando em quem? O edificar aqui é, você está confiando em quem? Na sua inteligência? Na sua capacidade? No seu dinheiro? Na sua beleza? No seu entendimento? Na sua sabedoria? Você está confiando em quem? Quando o texto fala, se o Senhor não edificar, ele já começa dizendo que deve haver e é necessário que haja uma ação nossa na hora de edificar. Por quê? Porque o texto diz, ó, se o Senhor não edificar, em vão trabalham os que edificam. Na segunda parte ele está dizendo, tem alguém que está edificando. E algo só será construído na nossa vida se a gente começar a construção. Se eu não começar a construção, o negócio não vai. Em algum momento da minha vida, eu tenho que começar a construir. E você pode começar a construir até hoje. Você pode começar a construir hoje isso na sua vida. Se até agora o negócio está dando errado, comece de novo. Zera tudo e começa de novo. Começa a construir, porque o texto diz, em vão trabalhos que edificam. Ele está me dizendo uma coisa, que é que eu e você podemos edificar e devemos edificar aquilo que a gente quer, os projetos. Devemos. Só não podemos esquecer da coisa mais importante. É que o Senhor tem que fazer parte. Deus não vai estudar com você de madrugada. Deus não vai te ajudar na prova da faculdade. E vai, mas eu estou falando aqui enquanto ação sua. Deus não vai colocar aquilo que você tem que fazer na sua cabeça como prova. Deus não vai levantar de madrugada e trabalhar no seu lugar. Não, Ele quer que você faça isso. Isso é uma ação sua, isso é uma atitude sua, minha e sua. É nossa, essa ação é nossa. É a gente que tem que acordar cedo, trabalhar, estudar, né? Por isso que eu acho bonito aqueles meninos que são disciplinados de acordar cedo, já tem toda uma disciplinazinha, vão para a escola. Às vezes eu vou para o colégio lá do Mateus, gente, tem uns pequenininhos, gente, bem pequenininho, não sei como é que com a criança daquele tamanho, já acorda todo arrumadinho de farda, chega no colégio, parece assim um exércitozinho, assim, uns 2 ou 3 irmãozinhos, tudo pequenininho, tudo com o cabelinho molhado, já tudo pronto para ir para a escola. Acho lindo. Eles bem cedinho já vão para a escola, já acordou cedo, já vão para a escola. Aí eu acho assim, é a ação humana, a disciplina, a dedicação, o esforço, é bonito. Mas isso é em vão. Se Deus não estiver no negócio. Isso é em vão, se Deus estiver no negócio. A pergunta que você tem que fazer é, e aqui, para quem começou colocando Deus e o negócio não está dando certo. A pergunta que você tem que fazer é, por que não está dando certo? Não é essa a pergunta. A pergunta é, em que momento Deus deixou de fazer parte dessa história? Porque às vezes você até começou com Deus. E até começou colocando Deus e repartindo. Mas no decorrer da história você esqueceu. E deixou Deus de lado. Você lembra lá do texto de Apocalipse, capítulo 3, versículo número 20? Efetivamente o texto está falando de uma coisa, mas isso é para a nossa vida. Você deixou Deus fora da porta. E Ele está lá na porta batendo para entrar e você não deixa. Porque você está querendo resolver sozinho. O texto diz, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. O que é que ele está fazendo? Ele está falando de uma igreja, a gente vai fazer só um paralelo aqui. Ele está falando de uma igreja que deixou Deus fora das portas dela. Eis que eu estou à porta e bato, que é a igreja de Laodiceia. Eis que eu estou à porta e bato. E aqui você pode trazer para a sua vida. Às vezes você está na igreja aqui, mas você deixou Deus fora da sua vida. Você está na igreja, mas deixou Deus fora da sua vida. Você está na igreja, mas deixou Deus fora dos seus projetos. Você está na igreja no culto de oração, doutrina e tudo. Canta no louvor, até prega, mas deixou Deus fora. Aí você pode pensar, e agora? Era tão bom o projeto que eu tinha. Deus não trabalha com o era. Deus não trabalha com o era. Deus trabalha com restauração e recomeço.
Deus todo dia dá para você e para mim uma oportunidade, sabe de quê? De recomeçar. Talvez você edificar aqui, foi dentro da sua casa que você pegou, machucou o seu marido ou a sua esposa. E Deus está dizendo para você, quando você chegar em casa, você vai ter que corrigir esse negócio. Para que eu faça parte desse lar. Talvez foi lá no seu local de trabalho. Você foi indisciplinado no seu local de trabalho e você ofendeu o seu chefe, ou foi injusto com ele, ou às vezes até foi desleal. Deus quer abençoar o seu local de trabalho, simples ou não, Deus quer abençoar. Deus quer entrar nesse local de trabalho com você. Deus quer fazer com você um acordo. Você me leva para fazer parte desse projeto. E eu vou abençoar esse projeto. Você me leva para fazer parte desse teu sonho. E eu vou abençoar o teu sonho. Você me leva para fazer parte desse teu namoro. E eu vou abençoar esse teu namoro. Você me leva para fazer parte desse alvo que você tem, que faz até que você se esforce e trabalha para alcançar. Você me leva, Deus diz, e eu vou abençoar e vai dar certo. Não responda para mim, só para você. Alguém aqui tem alguma causa, um projeto, ou algo que está pedindo a Deus, está buscando, e o negócio está emperrado, já tem 1 ano, não fala não, levanta o braço não. Tem 1 ano já que o negócio não dá certo. Alguém aqui tem algo que já faz mais de 2 anos? Alguém tem algo que 3 anos o negócio não está dando certo? Ou 4 anos, não precisa nem dizer o que é, nem falar para a igreja, nem fazer sinal, não. Eu estou só fazendo um questionamento com você. Tem algo que faz tempo que você luta e o negócio não engata, o negócio não dá certo? Aí eu pergunto para você, onde foi que Deus parou de fazer parte disso? Se é que efetivamente ele fez em algum momento, né? Porque ele pode ter feito parte no primeiro momento, mas depois ele não fez mais. A minha pergunta é, onde é que Deus deixou de fazer parte desse projeto? Quando foi? Então Deus está convidando você para essa noite renovar essa aliança. E dizer assim, Senhor, eu quero que tu entre nesse projeto na minha vida e faça parte. Tu até começou comigo, Senhor, mas depois eu tirei o Senhor desse negócio. Senhor, eu quero que a partir de hoje o Senhor faça parte de todo o projeto da minha vida. Eu quero que a minha vida seja dirigida pelo Espírito Santo de Deus. E eu faço o melhor que depender de mim. Mas, Senhor, se o Senhor não estiver comigo, não vai dar certo. É você ser capaz de dizer, Senhor, eu sou incapaz de alcançar aquilo que eu quero se o Senhor não estiver. Deus espera homens e mulheres submissos a Ele, dependentes completamente de Deus e que reconhecem a necessidade de Deus fazer parte. É esse tipo de filho que Deus abençoa. É esse tipo de filha que entra nos projetos e Deus abençoa e dá certo. Porque se o Senhor não edificar a casa, em vão você vai trabalhar. Em vão você vai trabalhar. A sua luta vai ser em vão. Aí aqui entra uma porção de atitudes nossas que a gente tem que ter. E eu quero abordar pelo menos 4 atitudes que nós como crentes, enquanto crentes, existem muito mais, mas eu quero abordar pelo menos 4 atitudes que deve haver no nosso coração e na nossa disposição de alcançar sonhos, projetos, bênção no lar, o que for. Desculpe, um lar restaurado, um projeto que você quer, alguma coisa, pelo menos 4 atitudes que você deva ter. Tá bom? E eu quero que você siga esses 4 passos a partir desse momento. Tá bom? O primeiro deles, e você já sabe que é necessário. Toda relação com Deus, a partir do que você quer e do que a gente deseja, qualquer relação, tem que começar com oração. Não existe nada que você tenha como projeto ou sonho, até namoro, o que for, não dá certo se você não orar. Não dá, não adianta. Porque o que é oração? Oração eu pego, sento, converso com Deus e vou repartir com Deus aquilo que está começando a acontecer na minha vida. Senhor, eu estou entrando nesse caminho, Senhor. Eu tenho a tua aprovação, Senhor. Senhor Deus, eu tenho a tua bênção.
E ser capaz de dizer assim, Senhor, se não for para ser esse namoro, Senhor, tira. Se não for para ser esse trabalho, Senhor, tira. Senhor, se não for para ser essa casa que eu quero comprar ou negociar, fecha a porta. Senhor, se não for para ser esse carro, fecha a porta. Senhor, se não for para ser isso ou aquilo, fecha. Ser capaz de dizer para Deus isso. Ser capaz de dizer isso para Deus, quando você diz isso e ora, você está colocando a vontade de Deus em primeiro lugar. Quando você diz, Senhor, se não for para ser, tira. Porque muitas vezes a gente está orando, a gente está orando e está vendo que o negócio não dá certo, a gente fica insistindo. A gente está orando, conversando com Deus. Deus está mostrando para nós que não é para ser e a gente fica teimando. A gente ora, apresenta a Deus, Deus está mostrando que não é e a gente fica teimando. É orar, mas está pronto para ouvir a resposta de Deus. Às vezes ele não dá imediatamente não, mas às vezes ele mostra imediatamente. Tá certo? Essa é a primeira coisa. A primeira coisa é ore. Ore a Deus, reparta com Deus esse projeto. Tá bom? A segunda coisa, desse seu projeto que você tem, a primeira coisa que você tem que pensar é orando, como você vai abençoar a vida das pessoas com aquilo que você está começando. A Bíblia nos diz lá, quando Deus fala para Abraão, você tu uma bênção. Você tem o dever de abençoar. Então a sua pergunta é, como você vai entrar nesse negócio, nesse contrato, nessa compra, no que for, e como você vai abençoar a vida das pessoas com isso. Se efetivamente, e esse projeto que você tem não abençoa a vida de ninguém, então, meu irmão, pule fora desse negócio. Porque esse negócio não dá certo. Porque Deus diz para mim e para você, se tu uma bênção, como é que eu tenho um projeto e esse projeto não abençoa ninguém? Como é que eu tenho um sonho, um projeto, e esse projeto não vai abençoar a vida de ninguém? Que projeto é esse? Isso não pode ser de Deus. Que projeto é esse que eu tenho que não vai abençoar ninguém? A bênção é só para você? Né? A pessoa às vezes pensa, a bênção é só para ela, acha que é só para ela. Isso não, irmão, a bênção é só para você, então que projeto é esse que a bênção é só para você? Se a bênção efetivamente é para poder abençoar aquele que está ao nosso lado. É para esse fim. Eu pergunto, as rosas exalam um cheiro maravilhoso. As rosas exalam um cheiro maravilhoso para ela? É para ela que as rosas exalam um cheiro? Quando as rosas que Deus criou exalam um cheiro e um perfume, ela exala o cheiro para ela? Ou é para outras pessoas? Por que isso acontece? Porque é uma ordem comum e simples na natureza. A partir do que Deus criou, até o ser que Ele criou, como também a rosa, a chuva, tudo. Tudo existe para abençoar o outro e não a você. Tudo existe para abençoar o outro e não você. Você é abençoado por as coisas que vêm de Deus a partir de outros ou de outra forma. Mas o que tem em você é para abençoar o outro. O que tem em você, o que tem em mim, é para abençoar o próximo. Porque senão perde o sentido da bênção. Se eu penso que é só para mim, perde o sentido. Então a pergunta que você tem que fazer é, como é que eu vou abençoar a vida do outro? Isso que eu quero, esse meu projeto, visa abençoar a vida de quem? Quem eu vou abençoar com isso? Oração. Quem eu posso abençoar? Segunda coisa, que não pode faltar. Eu estou falando, mas isso não é necessariamente na ordem não, tá? São fatos que você tem que desenvolver, que você tem que fazer, mas não segue uma ordem rigorosa não. Muito embora a oração deva ser a primeira, tá? Mas vamos lá. Outra coisa é, peça direção a Deus. Não só na oração, através da sua palavra. A palavra de Deus é um excelente orientador de decisões. Porque a palavra de Deus não diz se eu devo casar com uma loira ou com uma morena. Mas eu já me casei, não foi amor. Mas não dizia a cor do cabelo dela. Mas a palavra de Deus me dizia o tipo de mulher que eu devo me casar. O tipo de mulher que eu devo me casar. Não diz que homem você deve casar-se.
mas diz que tipo de homem você deve se casar. Não diz que tipo de emprego você deve exercer. Diz, mas diz uma coisa, que valores e princípios tem que ter nesse trabalho. Sendo assim, a Bíblia nos ilumina em toda e qualquer direção. Acho que caiu aí. Em toda e qualquer direção, a Bíblia nos ilumina. Ela não diz é isso ou aquilo, mas ela diz como deve ser feito. Então, buscar orientação na Bíblia. Quarta coisa que não pode faltar também. Não tome a decisão só. Nós, no encontro de casal ontem, a gente tratou alguma coisa sobre isso, né? Esse negócio de resolver as coisas sozinho. Não tome decisão só. Provérbios, eu acho que capítulo 18, diz, eu acho que é 18. Na multidão dos conselheiros, a sabedoria. Em outras palavras, o provérbio está dizendo, aquela mulher, aquele homem que toma decisão e não pede conselho a ninguém é um louco. Provérbios diz, na multidão dos conselheiros, a sabedoria. Você pode interpretar o texto assim, aquele homem ou aquela mulher que não pede decisão, orientação a ninguém, quando vai fazer as coisas, é louco. Que nós precisamos fazer. Então o texto diz, se o Senhor não edificar a casa, nós procuramos edificação como? Orando e conversando com Deus. Nós procuramos edificação como? Senhor, quem eu vou abençoar com esse projeto que eu tenho? Com esse namoro, com esse casamento, com esse trabalho, com esse carro que eu vou comprar, com essa bicicleta, com esse trabalho que eu vou desenvolver. Senhor, quem eu vou abençoar? Quem eu posso abençoar? Eu sempre falo que, muitas vezes, a gente vive numa sociedade onde as pessoas se aproximam da gente, procurando saber o que as pessoas que a gente se aproxima podem dar para a gente. A sociedade vive disso. As pessoas se aproximam de outro porque elas têm um interesse, que aquela pessoa que ela se aproxima dê alguma coisa para ela. Mas o crente não tem que ser assim. O crente, quando se aproxima de alguém, a pergunta que ele tem que fazer é, Senhor, como é que eu posso abençoar aquele irmão ou aquela irmã? Como é que eu posso abençoar a vida dele ou a vida dela? A sociedade faz o contrário. As pessoas se aproximam, eu vou me aproximar do Mateus. O que é que o Mateus tem de bom para me dar? Muitas vezes a gente pensa isso. Mas o ensino bíblico é diferente. Senhor, como é que eu posso abençoar a vida do Mateus? Como é que eu me aproximo dele? Como eu abençoo a vida dele? Então, se o Senhor não edificar, se o Senhor não estiver nesse projeto, se não estiver nesse barco, esse barco vai afundar. Esse barco não vai resistir. E aqui não tem a ver com onde foi que eu errei. Vou repetir. Tem a ver em que momento Deus deixou de fazer parte desse negócio na minha vida. Em que momento eu deixei de compartilhar com Deus? Em que momento eu tirei Deus e comecei a assumir a direção do barco? Em que momento não era mais Deus, era eu que estava conduzindo? Em que momento eu resolvi fazer isso e esqueci de Deus? Gente, nas pequenas coisas da nossa vida, pequenas, esse versículo serve. Nas pequenas coisas, são coisas pequenas. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalho que edifica. Nas pequenas coisas. É simples? Não importa. Nós precisamos compartilhar com Deus. Nós precisamos pedir a bênção de Deus. Nós precisamos orar e conversar com Deus. Nós precisamos dizer assim, Senhor, faz parte disso da minha vida, Senhor, porque senão não vai dar certo. E colocar assim, com muita disposição, Senhor, se esse negócio aí não for para ser na minha vida, tira. Se esse projeto que eu tenho não dá certo, tira, Senhor. Tira até esse sonho do meu coração. É um projeto que eu tenho sonhado. Se não for para ser, Deus, se não é a tua vontade, tira do meu coração. Ser capaz de orar dizendo isso. Ser capaz de pedir para Deus agir assim. Porque às vezes a gente é temeroso quando ora e conversa com Deus. E Deus convida a mim e a você a não ser medroso. Ser corajoso. Compartilhar. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Em que momento Deus parou de fazer parte desse projeto na sua vida? Você não gostaria de chamar Deus de novo para fazer parte? Ministério do Louvor vem para cá. Cada irmão fecha seus olhos, conversa com Deus.
Olha para a sua vida. Olha para o sonho que você tem. O projeto que você deseja realizar. Olha para esse sonho que você anela há muito tempo e não vê nada acontecendo. E pergunte para você: Deus, me mostra onde foi que eu deixei, em que momento eu deixei de compartilhar isso contigo? Em que momento eu deixei de buscar a tua bênção? Em que momento eu deixei de confiar que é o Senhor quem dá bom termo? Em que momento, Senhor, eu comecei a confiar em mim? Senhor, me ajuda a nesse momento entregar ao Senhor e confiar e fazer apenas aquilo que o Senhor disser para eu fazer. Como o Senhor disser para eu fazer. Feche os seus olhos. Ore a Deus, converse com Deus. Nosso Deus é Senhor e Rei da nossa vida. O nosso Deus é Senhor e Rei em tudo. Ele é o nosso Salvador, mas Ele também é o nosso Senhor. E Ele deseja fazer parte da nossa vida como Senhor, no sentido de que com Ele nós compartilhamos todas as coisas. Nós não temos segredo para Deus. E até nem podemos, porque Ele vê todas as coisas. Mas talvez nós temos vivido de forma esquecida de Deus. Temos vivido tomando decisões, assumindo responsabilidades, sem pedir direção a Deus. Nós temos administrado errado o que o Senhor nos dá, porque não temos pedido direção a Deus. Isso acontece com a minha vida, isso acontece com a sua vida. Nós precisamos novamente pedir a ajuda de Deus, e dizer: Senhor, essa área da nossa vida não está boa, Senhor, mas eu sei por que é, Senhor, porque o Senhor não está fazendo parte dela. Mas nessa noite, Deus, eu queria convidar o Senhor a fazer parte dessa área da minha vida. Porque se o Senhor não estiver, Senhor, não vai dar certo. Me ajuda, Deus. Faça a sua oração enquanto adoramos ao Senhor, Senhor e Rei. Os anjos e os homens, os céus e a terra, montanhas e mares declaram quem tu és. Tu és Senhor e Rei sobre o universo, justo e fiel, vestido de glória e poder, coroado está, sempre reinará. Fica prostrado. Prostrados aos teus pés, erguemos o teu santo nome em adoração. Nos
Pai, em nome de Jesus. Muitas vezes temos edificado, ó Deus amado, sem o fundamento e o alicerce que é necessário. Muitas vezes temos começado uma edificação na nossa vida sem colocar o Senhor. Muitas vezes nós temos começado projetos sem pedir a direção do Senhor. Muitas vezes temos feito escolhas e tomado decisões sem repartir com o Senhor. Muitas vezes temos tido sonhos e projetos, mas não colocamos o Senhor nesse sonho, nem nesses projetos. Nós não queríamos sair dessa noite aqui do mesmo jeito, Senhor. Nessa noite nós queremos sair daqui, Pai, tendo colocado o Senhor em primeiro lugar, repartindo com o Senhor os nossos sonhos, nossos objetivos, os nossos projetos, a nossa vida. E dizendo, Senhor, que nós confiamos no que o Senhor vai fazer. E confiamos que o Senhor vai fazer o melhor por nós. E nos rendemos e dependemos completamente do Senhor. E declaramos nessa noite que nós somos incapazes de fazer algo e de que algo venha dar certo na nossa vida se o Senhor não estiver. Senhor, em nome de Jesus, nos ajuda. Toma as nossas vidas em Tuas mãos, nossos sonhos, nossos projetos, nossas decisões, nossas escolhas, e que tudo seja para a glória de Deus. E que em todas, ó Deus amado, todas as nossas ações, nós repartamos-las com o Senhor. Nós conversemos com Deus em oração, peçamos a Tua direção e nos submetamos à direção e à vontade do Espírito Santo de Deus. Perdoa, Deus, se muitas vezes nós tomamos decisões e erramos, e por não compartilhar com o Senhor, nós fomos fracassados. Sabemos que não era a Tua vontade, nem o Teu desejo. Sabemos que a Tua vontade é que nós fôssemos, ó Deus amado, agraciados pelo Senhor Deus. Mas nós entendemos que o Senhor é Deus de recomeço. E nessa noite nós queremos a oportunidade de recomeçar. E nós queremos consagrar tudo ao Senhor, para que toda a glória seja somente para o Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Fique de pé e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, concede à Tua igreja uma semana cheia de paz. Derrama a Tua graça, o Teu favor sobre a vida do Teu povo. Nos guarda do mal, no trabalho, na escola dos nossos filhos, na faculdade, nesse trânsito de Fortaleza tão caótico, que o Senhor possa guardar o Teu filho e a Tua filha de todo mal e proteger essas vidas com a Tua mão poderosa. Nos dá uma semana, Deus, debaixo da graça e do favor do Senhor. Abençoa todos que vieram aqui, também os que por enfermidade não puderam vir. Derrama as mais ricas bênçãos sobre a Tua igreja e o Teu povo. E nos ajuda em nossas decisões. Nos ajuda, Deus, que na nossa caminhada, Deus, o Senhor esteja conosco. Que nós não excluamos o Senhor, antes que coloquemos sempre o Senhor, repartindo com o Senhor os nossos projetos e sonhos. Ouve, Deus, nossa oração. Perdoa os nossos pecados. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Antes de ministrar a bênção, a nossa irmã Janaína tem alguns, não sei se é chocolate, alguma coisa, trouxe aí para nós. Biscoito, é? Pronto, se os irmãos puderem abençoar a vida dela e comprar, tá bom? Ela está parcelando o cartão em 30, 60, 90, 120. Deixa eu terminar. Segundos, tá? Ela está passando o cartão até 120 segundos, você pagar. Então, você abençoa a vida da Janaína e ajuda, que a nossa irmã é uma trabalhadora e ajuda esforçada. Tá bom? Se você puder abençoar a vida dela, compre para presentear alguém, para presentear o pastor de vocês, tá? Não. Compre para presentear alguém que você tenha carinho, que queira abençoar, tá bom? Que Deus abençoe vocês com uma semana cheia de paz e receba a bênção arônica. Que o Senhor Deus te abençoe, que Ele te abençoe muito. Que Ele alargue as suas fronteiras. Que o Senhor Deus derrame graça e favor sobre a tua vida. Que o Senhor Deus te abençoe e te dê paz e graça.
e te conceda misericórdia, que Senhor Deus sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti e conceda sua graça e te dê paz. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar o seu rosto em ti, que conceda sua graça E te dê paz. Amém. 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 Glória a Deus. Que Deus abençoe em nome de Jesus.